Continuando aqui o nosso estudo Lei Complementar 1419, aí, que reorganiza a Controladoria Geral do Estado de São Paulo. Enfim, quem vai fazer o concurso aí sabe que essa lei ela está presente em 3 matérias. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ela está presente em Fundamentos da Auditoria Governamental, está presente lá em Legislação Institucional, né, da CGE e Mecanismo de Integridade, e está presente em Auditoria Governamental e Controle Interno. Enfim, então quem for fazer esse concurso sabe que essa lei aqui é extremamente importante e nós vamos destrinchar ela aqui, pelo menos os principais pontos, que são os pontos de atenção, e nós vamos fazer isso, sabe como? Através de resolução de questão. E, já iniciando sem delonga, bora aqui fazer uma questãozinha bem simples aí, a primeira questão, questão 1, sobre a finalidade da Controladoria Geral do Estado aí, e já partindo para as questões, eu sempre digo a questão de concurso é o seguinte, você tem que prestar atenção nas palavrinhas de exceções, nas conjunções de adversidade, e é isso. Todas as questões basicamente é isso. Então vamos lá. A primeira ela parte de uma afirmação, que a finalidade é a defesa do patrimônio público, sendo controle interno por meio de auditoria governamental, uma atividade subsidiária a ser exercida em caráter consultivo. Né? Claro que não é isso aqui. CGE tem por finalidade a defesa do patrimônio público, controle interno, a correição, prevenção de combate à corrupção, além de atividades de ouvidoria, promoção de integridade, transparência e controle social. Pô, gabaritou, cara. Dá uma olhada, quer ver? A lei aqui pra gente verificar. Artigo 1º aqui, ó. Diz o seguinte, que a controladoria tem por finalidade a defesa do patrimônio público, controle interno por meio da auditoria interna governamental, correição, prevenção, combate à corrupção, atividade de ouvidoria, a promoção de integridade e o incremento de transparência da participação social no âmbito da administração pública direta e indireta. Pronto! E aqui a gente já resolve a nossa primeira questão aqui, ó. A nossa questãozinha número 1. Por quê? Essa aqui está 100% correto. Basicamente copiou e colou o texto de lá. Já a letra C, ela diz que a finalidade restringe-se ao controle interno, né? Não possuindo competência para atividades de ouvidoria, né? A gente viu que está errado. Então, a CGE atua na defesa do patrimônio público, mas, olha só, presta atenção nessas conjunções. Suas atribuições de combate à corrupção se limitam à orientação técnica. É lógico que não, ela pode inclusive abrir aqui, ó, sem poder de instaurar procedimentos. Lógico que não, ela pode instaurar procedimentos, sim. As finalidades da CGE aplica-se apenas, tem que tomar cuidado com essas palavrinhas, administração pública direta, não se estendendo à administração indireta. É lógico que está errado, né? Como a gente viu lá no artigo 1º da lei, ela se aplica à administração direta e indireta do Estado aí, beleza? Bora então partir para mais uma questãozinha número 2 aí, ó. Conforme Lei Complementar 14, analisa a afirmativa a seguir sobre o que a gente está fazendo? Atribuições da Controladoria Geral do Estado. Né? A CGE é responsável por coordenar e responder pelas orientações técnicas do sistema de controle interno e do sistema de corregedoria, entre outros? Perfeito. É exatamente isso que diz a lei. O Controlador Geral do Estado, em virtude de sua competência, pode avocar sindicâncias e processos? Pode. Disciplinares em curso em órgão da administração pública estadual independente da matéria. Circula essa palavrinha aí. Não é independente da matéria. Tem a circunstância que ele pode fazer isso, a gente vai ver ela daqui a pouquinho. Então, isso aqui, ó, não procede. A CGE pode requisitar justificadamente a órgãos e entidades da administração pública estadual dados, informações e documentos para o desempenho de sua atividade, ficando esses órgãos obrigados a atender às requisições? Perfeito, exatamente, ela pode requisitar e não existe esse negócio de negar, né? Vamos ver aqui, ó, eu separei aqui no slide 3º a respeito dessa questão. Constitui atribuições da Controladoria Geral. Requisitar justificadamente a órgão, entidade pública, informações e documentos necessários ao desempenho da sua atividade. Bom, coordenar e responder a orientações técnicas do sistema executivo, sistema de controle interno. Então, ou seja, a controladoria, a CGE, ela responde, né, e orienta o sistema de controle interno, sistema de ouvidoria, sistema de corregedoria, sistema de integridade, sistema de transparência. Aí, ó, inciso 8, guarda isso aí que isso vai cair na tua prova.
a CGE poderá, foca nisso, avocar sindicância e processos administrativos disciplinares em curso, nas hipóteses em que for constatada as seguintes circunstâncias. E aqui, pessoal, atente. Por quê? Como diz a questão lá, independente não, depende de circunstâncias. Ou seja, quais são essas circunstâncias? Em caso de omissão da autoridade, né? No caso de inexistência de condições, ou seja, o órgão não tem ali condições de agir, né? Então a CGE vai avocar isso aí. Em caso de complexidade, repercussão e relevância pecuniária. Então, se eu fosse vocês também, já dava uma destacada aqui, ó, nessa questão da relevância pecuniária. Eu acho que isso aí é pegadinha de prova e pode cair. Então, e envolvimento de mais um órgão na administração, ou seja, em casos de omissão, inexistência de condição do órgão ali de executar o processo, relevância, complexidade, repercussão, né? Lembrando que a relevância pecuniária da matéria ou envolver mais de um órgão, a CGE pode avocar isso aí. A Controladoria Geral do Estado poderá ter acesso irrestritos de informações e documentos à base de dados. O que acontece? Inclusive, ficando os órgãos e entidades obrigados a atender as requisições estabelecidas e indicar eventual necessidade de manutenção do sigilo. Então, independente se o documento está sob sigilo ou não, ele deve ser fornecido à CGE. E o órgão que fornecer esse documento é que tem que falar, olha, calma aí, esse documento aí tem sigilo, então vai com calma. Entendeu isso aqui? Bateu essa questão, resolveu aqui, ó. Então, certa, 1 e 3 certa, gabarito, letra B. Opa, esse aqui não vale. Vamos descorrigir aqui. Gabarito, letra B. E show. Bora para a próxima. Questão 3 aí sobre a carreira de auditor estadual de controle. Considere aí as seguintes afirmações. São atribuições privativas dos auditores estadual de controle à execução da auditoria interna governamental no âmbito aí da administração pública. Tá aí, ó, artigo 17, são atribuições privativas dos auditores de controle interno à execução de auditoria interna governamental no âmbito da administração pública. Então, executar auditoria interna é uma atribuição específica aí do controle interno. Então, logo, a nossa questãozinha número 1 aqui, o item número 1, está correto. Vamos para o número 2. Ingresso na carreira se dá exclusivamente, lembra, tem que tomar cuidado, palavras excludentes, palavras adversativas, a gente risca, por meio de concurso público. Isso aqui está certo. De provas, exigindo-se apenas, outra palavrinha que você já risca, nível médio, isso aqui está errado, gente. Né? Não está exigindo nível superior de todo mundo, então a 2 está errado. 3. O auditor estadual de controle é remunerado por subsídio, tá certo, fixado em parcela única, sendo-lhe vedado o acréscimo de qualquer vantagem pecuniária. Isso aí também tá errado, né? Porque não é apenas aqui o 13º salário, o abono de permanência e a bonificação. Quer ver? Ó? Vamos dar uma olhadinha aqui no que diz a lei. Tá na tela. O auditor estadual de controle será remunerado por subsídio, fixado em parcela única, vedado qualquer acréscimo de vantagem pecuniária, exceto. Então, vedado acréscimo de vantagem, exceto o 13º, férias, abono de permanência, vantagens asseguradas aos servidores ocupantes de cargo público, bonificações, retribuições pelo exercício de atribuições de direção e chefia, verbas de caráter indenizatório. Então, ou seja, ela não se limita, como está afirmando aí a nossa questão, ela não se limita apenas ao 13º ou ao abono de permanência. Então, essa aqui, ó, no artigo 24, está errado. Então, o gabarito é apenas o item 1. Beleza? Bora para o item 5. Analise o caso hipotético. Um auditor estadual recém-empossado
em estágio probatório, durante esse período ele recebeu uma proposta para exercer um cargo em comissão em uma autarquia estadual. Aqui, ó. O estágio probatório corresponde a 3 anos de efetivo exercício, que segue. O auditor estadual em estágio probatório, para fins de estabilidade, será submetido à avaliação, blá, 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 blá. Então, ok. Durante o período de estágio probatório, o servidor não poderá ser afastado ou licenciado do seu cargo. A palavrinha mágica está aqui, ó. Exceto nas hipóteses de que artigo 69, 62, 181, isso aqui, ó, é o estatuto, essa lei aqui é o estatuto dos servidores lá do estado de São Paulo, e que fala sobre para participação em evento esportivo, participação de congresso, casos de saúde, essas coisas. Né? Para participação em curso específico, formação de aprovação, concurso público para outro cargo da administração, então suponha que o servidor passou em outro cargo ali da administração do Estado, ele vai fazer um curso, então nesse período ele pode se afastar, nesse caso. Quando nomeado ou designado para exercício em cargo em comissão, então pode ser nomeado. Ou função de confiança, na onde? Dentro da Controladoria Geral do Estado. Então, ou seja, o servidor ele pode sim ser nomeado para cargo em comissão, função de confiança, durante o período de estágio probatório, desde que seja dentro da própria Controladoria Geral do Estado, certo? Nas hipóteses da licença de que trata a Lei 367, ou seja, é o afastamento lá por maternidade, né? Maternidade. Então, nesse caso, também, né? Teve neném, pode se afastar. Fica suspensa para efeito de estágio probatório a contagem do tempo dos períodos de afastamento referido nesse artigo. Então, afastou, nessa hipótese, o que acontece? Suspende-se o tempo. Entendeu isso? Tem exceção, claro que tem. Excetuado as hipóteses previstas nos seus incisos 3 e 4, bem como os artigos 69 e 75 lá da lei. Então, na hipótese do inciso 3, quando nomeado para cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Controladoria Geral do Estado, não suspende o prazo de contagem do tempo período probatório. Então, ou seja, fui nomeado auditor. Na sequência, fui nomeado para uma função de chefia lá dentro, lá, um cargo comissionado. Meu estágio probatório continua, o tempo continua correndo da mesma forma. Beleza? Isso aqui já responde a nossa questão. Letra A. Pode ser nomeado para cargo em comissão e o período de exercício será computado para fins de estágio probatório? Depende. Né? Se depende, está errado. Não poderá ser afastado para exercício de cargo em comissão, pois isso é vedado. Depende. Durante o estágio probatório, a menos que seja na própria Controladoria Geral do Estado. Bem, nesse caso aqui, eu fico preocupado com a palavrinha afastado. Vamos dar uma olhada nas outras opções aqui. Então, vamos colocar um ponto de interrogação nela. Pode ser nomeado, mas o tempo de exercício no cargo em comissão suspenderá a contagem do estágio probatório. Mais uma vez, depende, porque se for na própria Controladoria Geral do Estado, não suspende. Então, se depende, está errado. Poderá ser nomeado para cargo em comissão desde que na própria Controladoria Geral do Estado, tá certo? E o período de exercício será computado para fins de estágio probatório. Ó, essa aqui tá muito mais correta do que essa aqui. Então, eu vou dizer que essa aqui está errada e essa aqui está certa. A lei não dispõe sobre essa situação. Errado, a lei dispõe sim, nós acabamos de ler lá no artigo 22, cabendo ao Corregedor-Geral do Estado a decisão. É extremamente errada, é certa, é a letra D. Bora para mais uma questão? Vamos aí de questãozinha 5, vamos ver o que ela está dizendo para a gente. É o seguinte, a lei complementar, seu artigo 21, nós acabamos de ler, diz que o estágio probatório corresponde ao período efetivo de exercício que se segue ao início do exercício do cargo de auditor e controle externo. Qual a duração desse período e qual a consequência da não aprovação? Que ele está perguntando para a gente qual é o prazo de duração do estágio probatório. Pô, todo mundo sabe que é 3 anos, né? Você não precisa nem de ler a lei lá, isso está na própria Constituição. E se a pessoa não for aprovada, o que acontece com ela? Né?
ela vai ser 3 anos, será demitido? Não, demitido, demissão é punição. Então não pode ser. Será reconduzido ao cargo anterior? Não, aí fica estranho, né? Ele não vai ser reconduzido. Se é recondução é outro caso. Será exonerado? Exatamente, né? Lembra, demissão é punição. Exoneração, não. É a oportunidade de conveniência ali, são esses casos. Então, não foi conveniente a efetivar o servidor, ele vai ser exonerado. Ele não está sendo punido, ele pode prestar concurso para outro lugar. Nos casos de demissão, isso não acontece. Então a pessoa tem, quando ela é demitida do serviço público, né, existe consequência. A exoneração, não. Letra E é o nosso gabarito. Show! Bora para a questão número 7. Bora lá. Segundo a lei complementar, o auditor estadual será remunerado por subsídio, nós já lemos sobre isso, fixado em parcela única. Em relação a esse regime de remuneração, é correto afirmar, questãozinha 6 aí, ela está lá no artigo 24, a gente já leu. Admite-se acréscimo de qualquer vantagem pecuniária de caráter temporário, como auxílio, transporte, alimentação? Não é bem assim, né? Vamos ler as provas, vamos procurar uma questão melhor. O que a gente escreveria aqui, ó? Depende. Se depende, tá errado. Apenas o 13º salário? Apenas? Não, né? As férias, o abono de permanência pode ser acrescido? Não, existe outro. Apenas o 13º, férias e abono de permanência? Não, a gente viu que lá no artigo 24 tem mais coisas. Então essa aqui está errada, né? Então vamos botar um xizinho nela. É possível acréscimo de vantagens como 13º salário, férias e bonificações por resultado? É possível, exatamente. Essa aqui está certa. Essa está certa. O regime de subsídio não é aplicado a todos os servidores, sendo auditor de controle auditor estadual uma exceção? Não, né? A lei não diz nada disso. O subsídio pode ser complementado por gratificação de função ou chefia, desde que previsto em lei? Complementado, essa palavra aqui soou legal aqui, porque não seria esse o caso, né? Seria um acréscimo. Então, eu ficaria com a letra C na 6 aqui, ó. É possível. Para tirar a dúvida, vamos lá ler a lei novamente lá, vamos lá ler o artigo 24. O que ele diz para a gente ter certeza? Ó, tá escrito aí, ó. O auditor estadual será remunerado por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer vantagem, exceto 13º salário, férias e acréscimo de 1/3, abono de permanência, vantagem assegurada aos servidores ocupantes de cargo público, né? Então essas vantagens podem ser auxílio de alguma coisa lá, bonificação de resultado, retribuição pelo exercício de função. Então é uma retribuição, não é um acréscimo lá, igual a gente a questão faz entender lá, que é uma complementação. Então vamos ficar com a que nós marcamos mesmo. Verba de caráter indenizatório, as famosas diárias, beleza? Então nossa questãozinha aí vai ficar com a letra C mesmo. E aí a gente fez mais uma. Bora para questão número 7. Tá rápido, tá devagar, mas é assim mesmo. Estudar para concurso tem que ser acelerado. Então bora para a questão 7 e veja o que ela diz. O seguinte: a lei permite que a Controladoria Geral do Estado avoque sindicâncias, processos administrativos disciplinares em curso em órgãos e entidades da administração pública estadual. Qual da seguinte circunstância, por si só, não justifica a avocação? Omissão de autoridade competente. Por si só. Isso está lá nos rol de circunstâncias. Então, por si só, essa aqui justifica. Então, essa aqui não é nosso gabarito, porque a gente quer aquela que por si só não justifica. Essa aqui por si só justifica. Inexistência de condição objetiva para a instauração ou julgamento do processo no órgão de origem, ou seja, o órgão de origem ali não tem condições. Então, isso por si só justificaria.
envolvimento de mais de um órgão ou entidade na administração pública estadual. Isso aqui também é uma das circunstâncias taxativas. Então, essa tá lá, essa está e essa está, né? Aqui, por si só, sobrou então a letra E. Vamos ver, requerimento do servidor investigado. Então, o servidor quer que seja lá na CGE, que esse procedimento seja avocado pela CGE. Isso por si só não é circunstância, ele não é suficiente, não é uma justificativa para a avocação. Então, letra E aqui, nosso gabarito aqui, e vamos para a próxima, porque o tempo não para. Segundo a lei, o sistema de controle interno do Poder Executivo corresponde às atividades de auditoria interna governamental. Analise as seguintes afirmações sobre esse sistema. Então vamos analisar aí. O órgão central do sistema é a Controladoria Geral do Estado? Perfeito. Isso está lá na lei. Auditorias internas da administração pública indireta atua como unidades setoriais? Sim, isso aqui também está certo, ou seja, as auditorias internas da administração pública, que é o famoso controle interno ali das unidades, eles atuam como unidades setoriais. Perfeito, está certo, né? Os titulares das unidades de auditoria interna governamental devem comunicar à CGE as irregularidades que resultem em prejuízo ao erário? Sim. Cara, então, se essas três estão certas, o nosso gabarito é a letra D. O órgão central do sistema é a Controladoria Geral do Estado. As auditorias internas atuam como unidades setoriais. Guarda isso na cabeça. E os titulares das unidades dessas unidades setoriais, elas devem comunicar à CGE as irregularidades. Então, sim, gabarito, letra D. E aí a gente já matou mais uma questãozinha aí. Bora para 9. E tá chegando o fim das 10 aí, eu sei que já, deixa eu ver, nem sei quanto tempo nós estamos gravando aí, mas já foi meia hora de gravação, pô. Esse vídeo vai ficar extenso. Vamos parar na 10, depois a gente continua. Vamos lá. Questãozinha 9. Dispõe a evolução da carreira do auditor estadual de controle dar-se por progressão funcional nas categorias por promoção nos níveis... A gente tem a progressão e a promoção. E ela quer saber o tempo interstício. A promoção exige cumprimento de 1 ano de efetivo exercício. A progressão funcional exige cumprimento de 1 ano de efetivo exercício, respectivo carreira. Parece essa aqui. Promoção exige cumprimento de um ano de efetivo exercício no respectivo nível e categoria, enquanto a promoção exige 2 anos de efetivo exercício no cargo de nível. Essa questão aqui, ó. O interstício para a progressão, né? Quer ver? Eu tenho certeza dessa data. Vou fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada na lei. Eu acho que vai ficar mais fácil. Isso aqui está lá no artigo 26. Quer ver? A promoção consiste na passagem do cargo do auditor. Poderão participar do processo de progressão funcional servidores que tenham cumprido, no mínimo, 1 ano de exercício aqui, ó. Então, progressão, 1 ano. Poderão participar do processo de promoção servidores que tenham cumprido um interstício mínimo de 2 anos de efetivo exercício. Então, a progressão, 1 ano, a promoção, 2 anos. Lembrando que a progressão dá-se pela passagem do cargo do auditor de controle para a categoria imediatamente superior, dentro do mesmo nível. Já a promoção consiste na passagem do cargo do auditor do controle da categoria de um nível para a primeira categoria de nível imediatamente superior mediante o processo de avaliação. Então, quer ver? Ó, a tabelinha, acho que ela está no final aqui. Quer ver? Deixa eu ver se ela está aqui. Isso. Ó. Então, nós temos o nível, que está aqui. E nós temos categorias. É isso? Então, daqui para cá, a gente gasta 1 ano. E para a gente pular daqui para cá, a gente vai gastar 2 anos. Isso aqui ficou claro? E aí a gente já pode voltar lá para a nossa questãozinha e aí a gente já consegue responder. A progressão funcional exige 2 anos. Não, né? Que a progressão ali
exige 1 ano. E a de categoria, enquanto a promoção exige 2 anos de efetivo exercício na última categoria. Então essa aqui mesmo, letra B. E aí vamos para nossa última questão de hoje, 10, questãozinha 10 aí, sobre o artigo 22. Durante o período de estágio probatório, o auditor de controle não poderá ser afastado do licenciado do cargo, exceto em determinadas situações. Qual das seguintes hipóteses, quando ocorrida, suspende a contagem do tempo para efeitos de estágio probatório? Lembra? Licença para tratamento de saúde até 45 dias. Ausência em virtude de consulta. Ausência em virtude de consulta ou sessão de tratamento de saúde. Nomeação para... Qual das seguintes hipóteses ocorridas suspende a contagem do tempo para efeitos de estágio probatório? Nomeação para exercício de cargo em comissão na controladoria. Essa não, que nós vimos lá. Licença para participação de curso de formação em outro cargo. Essa aqui suspende. Licença por motivo de doença na família. Vamos dar uma olhadinha lá de novo na lei, quer ver? Fica suspensa para efeito de estágio probatório a contagem de tempo, exceto inciso 3 e 4. O 3, né, quando dominado exercício de comissão, ou seja, dentro, nomeado ou designado para exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da controladoria. Então o 3 não suspende. O outro é o 4, hipótese de licença maternidade, também não suspende. Artigo 69, que é aquela para participar de congresso, aquelas coisas. 75, que é participar de campeonatos esportivos, ali alguma coisa. Saúde, 78, certo? Enfim, vamos voltar aqui. Nosso gabarito da questão: licença para tratamento de saúde, não suspende, né? Essa aqui não suspende contagem. Ausência em virtude de consulta, sessão para tratamento de saúde, também não. Nomeação para exercício em cargo da Controladoria Geral do Estado, essa não suspende, também não. E licença para participação de curso de formação em outro órgão da administração, essa aqui suspende. Então essa aqui, ó, que é nosso gabarito. Quer ver, ó? Ele não colocou... peraí, vocês não estão vendo aí não. Deixa eu fechar aqui para vocês verem, ó. Essa não faz parte. Para participação, ou seja, o inciso 2 aqui, ó, para participação em decorrente de aprovação em concurso em outro órgão, essa aqui suspende. Ela não está nas exceções aqui, ó, né? Nas exceções. Então, o nosso gabarito, no caso, é exatamente a letra D, porque o inciso 2 aqui não foi contemplado aí. Licença por motivo de doença, claro que foi contemplado. Então, nós encerramos o nosso vídeo aula de hoje aqui. Espero que se tenha sido útil para você. Se inscreva aí, curta, compartilhe e até a próxima aula. Valeu!